Você voltou? Voltou? Então fica aí. O canal é bom. Fica aí. Esse é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Sem mais delongas, vamos pro temão. Ou será um teminha? Então, o ateísmo está em alta. Está em alta, todo mundo agora é ateu. Um garoto de 14 anos fala, sou ateu. Ei, não acredito mais não. E uma grande população de ateus hoje vem dos adolescentes. E não é à toa que muitos, ao meu ver, muitos dos argumentos dos meus amigos ateus eu considero argumentos adolescentes. E eu selecionei aqui alguns poucos problemas que eu vejo com a argumentação dos ateus para declararem com certeza que Deus não existe. O primeiro problema tem a ver com o que é chamado de problema do mal, né? É aquele argumento que diz assim, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não deveria existir a guerra. Por que existe a fome? Por que existe a guerra? Por que existe a morte? Mas que coisa mais infantil, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Já pensou se eu dissesse assim, eu não acredito no sol, porque se o sol existisse, pessoas não seriam prejudicadas por falta de vitamina D. Eu não acredito no oxigênio, porque pessoas morrem de asma. E eu não acredito no sol, porque se o sol existisse, não existiria a escuridão. Não é exatamente o contrário, né? Por existir o sol, às vezes o não sol leva à escuridão. Então, esse argumento que diz que se Deus existisse, não deveria existir as guerras e o mal, você esqueceu de combinar com Deus. Deus nunca assinou nada, em canto nenhum. Deus nunca disse que seria assim, olha, eu existo e porque eu existo, não existe o mal. Pelo contrário, Deus faz questão de que você saiba que existe o mal. Esse argumento ele é bem adolescente na essência, porque ele imagina um mundo perfeito, né? Isso é bem típico de adolescente. É o mundo perfeito, é o mundo do ateu no país das maravilhas, onde o mal não existe. Então, esse é um argumento fraco. O segundo problema que eu vejo tem a ver com uma pergunta. Às vezes crianças me fazem essa pergunta, né? Uma sobrinha da minha esposa me fez essa pergunta. Quem gerou Deus? Ai. A pergunta é inteligente, mas como ela é de criança, ela é infinita. Por quê? Porque se eu respondesse, isso geraria imediatamente uma outra pergunta. Se eu dissesse, não, quem criou Deus foi o anjo Gabriel, qual seria a próxima pergunta? E quem criou o anjo Gabriel? Foi o anjo Manuel. E quem criou ele? Foi o anjo Briguiliel. E quem criou o Briguiliel? Foi o anjo Rafael. Essa pergunta não tem fim. Deus é o mistério. Deus é o diferente, né? Deus existe por causa de si mesmo. Ele não tem um criador. A palavra Jeová dá mais ou menos essa conotação de que ele é aquele que se basta. Ele é aquele que existe para a sua própria glória e por meio do qual todas as coisas existem. Então a pergunta, quem criou Deus, é um looping e é infinita. Também vejo problemas com aquele argumento ou pensamento que diz, Deus me decepcionou, né? Tem gente que vira ateu porque o gatinho morreu. Meu gatinho morreu. Droga.
Meu pato morreu. Às vezes é mais sério, né? Meu pai morreu. Deus me decepcionou. Não acredito mais em Deus. Isso não é um argumento, isso é uma pirraça. Tem o ateu de pirraça, né? Tem o ateu modinha, porque está na moda ser ateu, para ser legal com os coleguinhas, para parecer inteligente. Mas tem o ateu de pirraça. Deus levou meu pai, então pronto, não creio mais em Deus. E eu pergunto, levou só o seu ou levou de milhões de pessoas? Todos os dias pessoas morrem, todos os dias pessoas perdem os pais. Isso não é um argumento para virar ateu. Isso chama vida. É assim que acontece. Todos vamos perder pais, filhos, mães, amigos. O quarto problema que eu vejo é que os meus amigos ateus não sabem responder a pergunta, e alguns ficam até com raiva, quando eu pergunto, de onde é que você tira o seu juízo de valores? Ou seja, as suas questões de certo e errado vêm de onde? Quando você diz que uma coisa é errada. Por exemplo, um abuso infantil é errado? Se é errado, por que é errado? Casar com a mãe é errado? Se é errado, casar com a avó, transar com a avó é errado. Por que coisas são erradas e coisas são certas? Porque quando o cristão ou o judeu diz que uma coisa é errada, ele está tirando seu juízo de valores a partir das diretrizes do Deus, né, que se apresentou a Moisés. Mas quando um ateu diz que uma coisa é errada, isso aí é errado. Tá, mas por que deveria ser errado? Como disse o Khrushchev, né, o russo, se Deus não existe, tudo é permitido, por que uma coisa tem que ser errada? Não deveria haver errados nem certo. Mas já que você diz que certas coisas são erradas, de onde vem o seu juízo de valores? Qual é a regra? Qual é a Constituição? Qual é a lei? Porque a Bíblia não é. Deus não é. Então tu tira de onde os teus certos e errados? De onde vem os teus juízos de valores, né? Alguns têm dito assim, é da minha consciência mesmo. Consciência é um tema cristão, criatura. Consciência é um tema filosófico. Muitos ateus têm ódio de Aristóteles, esse negócio de consciência. Consciência o quê, rapaz? Consciência, que tamanho ela é? Ela existe? Existe. Tá, tu já viu uma? Não. Como é a consciência? É invisível. Bom, tu tá me dizendo que acredita em coisas invisíveis agora. Que cheiro tem a tua consciência? Qual o formato dela? Que tamanho ela é? Você já viu uma? Nunca. Ela é invisível. E você está dizendo que existe uma coisa invisível que rege sua vida sem que você possa provar que ela exista. Fraco, argumento, fraco. Também vejo problema no fato de meus amiguinhos ateus não levarem a sério, não respeitarem questões de causa e efeito. Nós estamos num universo que é um efeito. E o ateu botou na cabeça que o universo é a causa de si mesmo. Ora, um universo tão complexo desse, um universo material, precisa de uma causa inteligente e imaterial, né? Inteligente porque o design é inteligente, o projeto é inteligente, as proporções são exatas, as proporções dos gases. Se o universo foi construído em proporções matemáticas, essas proporções já estavam lá antes dele ser feito. Assim como a proporção de uma mesa estavam na mente do carpinteiro antes da mesa ser feita. Então, proporções exatas no universo material, no universo inteligente, não podem ser a causa de si mesmo. A causa tem que ser inteligente, tem que ser imaterial, porque a matéria não pode gerar a si mesmo. Deixe matéria de lado a lado com matéria. Observe se matéria vai gerar uma outra matéria. Isso nunca vai acontecer. Outro problema é a banalidade, como eles usam a frase, mas a ciência diz. A ciência diz o quê, homem? De que ciência nós estamos falando? A ciência, essa é a mesma ciência que já mandou a gente comer açúcar. Como açúcar que é bom, os cientistas disseram. É a mesma ciência que nos mandou fumar. Houve um tempo que a ciência disse, fume,
para relaxar. Hoje a ciência diz, não fume para não morrer. A ciência que não sabe decidir se ovo é bom ou é ruim. Essa é a mesma ciência que já mudou 100.000 vezes sobre a origem do universo. Toda hora está mudando, toda hora está mudando. Aliás, a ciência muda sobre tudo. A ciência que já disse que nós teríamos um esfriamento global. Vai esfriar tudo quando eu era criança, né? Vai esfriar, vai ter um esfriamento global. Aí não esfriou. Não, agora vai ser um aquecimento global. Aí não aqueceu. Não, agora vai ser alteração climática. De que ciência nós estamos falando? Além do mais, a ciência nunca diz nada. Não existe uma pessoa chamada ciência, uma deusa chamada ciência dizendo coisas. A ciência não diz nada. Quem diz são os cientistas e eles nunca concordam entre si. Tá? Outro problema, a fé que eles têm na teoria da evolução. Uau, mas como tem gente... Pelo amor de Deus. Quando eu vou conversar sobre teoria da evolução, eu entro com um pé na porta, entendeu? 2 pés na porta. Pá! Por quê? Especialmente se o meu amiguinho ateu é negro. Porque eu falo, mas como é que você tem coragem de defender uma teoria racista? A teoria da evolução é uma teoria racista. O primeiro nome do livro Evolução das Espécies não se chamava Evolução das Espécies. Chamava eu esqueci, mas é um nome, procura lá, primeiro título da Evolução das Espécies. Mas o título tinha a ver com a superioridade das raças. Uma raça superior à outra se prevalece sobre a outra. Ela é tão racista que os livros, quando trazem a foto da teoria da evolução, a foto é racista. Eu nunca vi o movimento negro se manifestar contra o ensino da teoria da evolução. A foto é racista. Por quê? Porque a evolução lá vai do mais preto para o mais branco. Se você pegar aqueles homens todos na escala evolutiva, o da esquerda é bem peludo, macacão, aí o outro menos peludo, o outro fica em pé, o outro ainda é preto, aí quando chega no evoluído, é branco. Olha que desgraça. É uma teoria racista. Era racista no título do livro Evolução das Espécies. Era tão racista que fez com que exploradores americanos fossem à África e prendessem negros como animais e trouxessem para os Estados Unidos para fazer experiências em jaulas, não como homens, como animais. Procure pesquisar o caso Otabenga. Vai aí na internet. O maior escândalo científico de todos os tempos. O caso Otabenga, ok? Então, além do mais, a teoria da evolução, como o próprio nome já diz, é uma teoria. E todo mundo parte do princípio de que é uma verdade científica. Ela nem está mais em moda. Darwin nem está mais em moda. Darwin está sendo superado, como todas as teorias anticriacionistas são superadas, é uma questão de tempo. Numa das obras de Darwin, ele usa a expressão podemos supor 800 vezes. 800 vezes é uma suposição? Como é que você tem tanta fé numa suposição que é racista? E Hitler sabia disso. Quando Hitler teve o acesso ao material com aquele primeiro título, não com esse título mascarado agora, a Evolução das Espécies. O primeiro título, acho que eu vou colocar aqui na descrição como era o primeiro título, das raças superiores. Hitler gostou. Fala, peraí, existe uma raça superior. É nós, é a Alemanha, somos nós, caucasianos, nós, arianos, nós somos a raça superior e nós vamos dominar as outras raças. E o outro problema que eu tenho com os meus amiguinhos ateus é que eles às vezes diziam assim, tá bom, se Deus existe, por que ele não aparece? Se ele aparecesse, seria muito mais fácil, né? Quanto a isso, digo que o preço sempre vai ser a fé. Deus espera, exige que aqueles que se aproximam dele creiam.
pela fé. Segundo, se Deus não existe, se Deus existe, por que ele não aparece? Ele já fez isso. Ele já fez. Já se manifestou no Egito, já se manifestou no Mar Vermelho, com pragas do Egito, já se manifestou em Canaã, já se manifestou na Babilônia. Ele já fez isso, mas não adianta muito. O coração da raça humana é duro. A última vez que ele fez isso, manifestou-se na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, como a solução final. Disse, olha, estou aqui, sou eu, é nós. E deu comprovações disso. E o crucificaram. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, se serve de consolo, ele ainda vai fazer de novo. Então é melhor que se arrependa, porque dessa vez ele vai fazer diferente. Dessa vez ele vem para julgar os vivos e os mortos. Dessa vez não é o cordeiro. Dessa vez é o leão, mano. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Deixa seu comentário aqui. Qual é o argumento que seus amiguinhos ateus andam usando ultimamente? Eu devo gravar uma sequência desse vídeo aqui, respondendo aos meus amiguinhos ateus. Você conhece a história do Otabenga? Você conhece o primeiro título do livro A Evolução das Espécies? Você sabia que a teoria da evolução é uma teoria racista? Deixa seu comentário aqui, comenta, dá um like, compartilha, ajuda nós. Vamos levar o YouTube a dizer, o canal é bom. Valeu!